família. Eu não tenho mais pai nem mãe, mas tenho irmãs e irmãos com os quais me relaciono muito bem, tanto da família adotiva quanto da família de sangue. Periodicamente, anualmente, os visito, procuro ter contato com eles. Nunca tive problema de ser filho de cor numa família de brancos. Não passei por problema de racismo, qualquer coisa que o valha. Agora, quando você é dado para adoção, duas coisas acontecem. É um sentimento de abandono e de rejeição. Você não sabe, precisa ter consciência, mas é um fato que fica marcado no subconsciente. E também digo que tive que passar pelo trauma de perder 2 pais e 2 mães. Primeiro perdi Dona Noga, minha mãe adotiva. Depois, pai adotivo, Miguel Batista Ribeiro. Já na idade adulta, isso, a minha mãe adotiva eu perdi na pré-adolescência. Ainda é muito novo. E foi um trauma a perca dela. Porque eu estava só no lugar, morava só com ela e meu pai. E ela teve que sair para onde moravam meus irmãos. Meu irmão Virgílio, mas morava em Brasília. E ela foi se tratar de uma doença que a gente não sabia o que era, e lá ela faleceu. Eu fiquei só com meu pai num lugar e numa época muito difícil. Quem conhece Pacajás? Aquela época, Pacajás estava começando. Era como se diz na linguagem popular, uma corrutela. Tinha apenas um posto da Cobal, ou uma escola, chamava de agrovila. E para vir de Pacajás para Marabá, não sei se é 200 e poucos quilômetros, alguém... se passava aí quase mês inteiro, era um atoleiro só a Transamazônica. Então foi nesse período que eu fiquei órfão de mãe, e aí depois de pai, e perdi agora na juventude, na fase adulta, minha mãe, a Dona Conceição, e agora já meu pai com 82 anos. Então tive a perda de dois casais de pais. E tinha problemas emocionais muito graves. Realmente não sabia. Eu não entendia. Meu pastor não entendia. E tudo que a gente conseguia ouvir era que nós devemos orar. Você precisa orar. Você precisa jejuar. E nós jejuávamos, nós orávamos. Mas nós tínhamos problemas de ansiedade quando não se falava em ansiedade. Tinha problema de depressão quando não se falava ainda em depressão. Não tinha respostas. Como eu disse ontem, por misericórdia de Deus, o Senhor, movido pelo plano que Ele tinha a meu respeito, me trouxe esse conhecimento e, junto com o conhecimento, a responsabilidade de transmitir a outros. E por essa mesma graça e misericórdia de Deus, ao longo desses anos, sem ter muito conhecimento técnico, mas bíblico e prático, nós podemos abençoar muitas vidas. E a ideia que me traz aqui é a mesma com você. Todos nós fizemos esse caminho de trauma na infância, mais ou menos. E a ideia é que nós possamos perdoar e ser perdoados, para que a gente possa ser libertador de outros. Eu me recordo que num desses retiros aqui, eu conversei com alguém aqui, e eu disse, olha, o que você está passando hoje pode ser uma ferramenta para amanhã você abençoar outras pessoas. E sempre é. O que Deus me permite passar, Ele me permite passar para que eu seja abençoador de outros. Não há nenhuma experiência, seja traumática ou não, que não possa transformar-se numa ferramenta nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Essa é a perspectiva. Então,
é provável que todos nós vivamos uma situação traumática na infância, umas mais fortes, outras menos. O fato é que esses traumas da infância vão nos marcar para o resto da nossa vida. E se no meio desse caminho, eu tenho dito uma coisa, se no meio desse caminho eu não me encontrar com Cristo, eu vou viver sangrando, como falei ontem, a vida inteira, sangrando emocionalmente. Mas mesmo que eu encontre Jesus Cristo ao longo dessa caminhada, mesmo assim, é possível que eu precise de ajuda psicológica para poder tratar com os meus traumas, para que eu me torne uma ferramenta adequada a ser usado para a glória de Deus. Porque preste atenção que um pregador traumatizado, ele passa seus traumas para a sua assistência. Um discipulador traumatizado, por exemplo, um discipulador que tem uma raiz de rebelião no seu coração, ele vai reproduzir isso no discípulo. Um pastor abusivo, um líder de célula abusivo, vindo de uma família de relacionamentos abusivos, a sua tendência é ser abusivo com seus discípulos. Isso é normal. Então o grande desafio é que esse conhecimento traga libertação e me possibilite ser uma ferramenta digna nas mãos do Senhor. Todos aqui, somente os homens, têm experiência com o uso de algum tipo de ferramenta. Uma faca, um serrote. Experimente um serrote cego cortar uma madeira de âmago. Você vai conseguindo, vai, Alex? As duras penas, com muito esforço, com alguns calos na mão, quando poderia ser tão fácil se ele fosse adequadamente amolado. Mas isso se aplica também à minha vida e à sua vida. Que tudo poderia acontecer com muito mais fluência e facilidade na nossa vida, no que diz respeito à vida espiritual e à vida emocional, se nós nos permitíssemos sermos curados pelo Senhor. Então, o objetivo aqui é esclarecer o que é esse trauma de infância. O que aconteceu comigo e o que isso pode causar comigo? Como é que isso me afeta? E como é que a gente pode se tratar dessa questão? Porque, às vezes, o trauma que me cura é o trauma que cura a minha família. Porque, embora eu diga com muita simplicidade que fui criado filho adotivo, mas havia no meu coração uma coisa. Sempre que eu via meu pai, eu tinha contendas com o papai. Eu nunca entendi por quê. Mas havia algo que não abraçava. Era uma vida de contendas. Eu podia passar 1 ano, 2 anos sem ir a Marabá, mas quando eu fosse a Marabá, eu não conseguia entender com o papai. Isso eu já falei aqui algumas vezes, que houve momentos em que eu orei, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor levante alguém para evangelizar meu pai. Até o dia que Deus me falou que, na verdade, eu tinha que me converter ao meu pai, para que eu fosse testemunho para ele. E como eu não me movi a isso, não encontrei forças para isso, Deus permitiu que meu pai adoecesse e precisasse de mim, e eu tivesse que ir cuidar dele. E nesse processo de cuidar do meu pai, no período de doença, foi onde eu pude colocar os meus ressentimentos, os meus questionamentos para com ele, como, por exemplo, por que você tem 9 filhos e você dá 1? Por exemplo, perguntei para ele. E depois eu comecei a me questionar, tanto tempo mais tarde, assim, como é que minha mãe ficou, porque ela não concordava em dar um filho. Como é que ficou o coração dela? Você pode imaginar? Hoje é difícil para a gente imaginar, porque a gente está saturado de uma cultura em que as pessoas dão com muita facilidade um filho. Entregam para adoção sem nenhum problema. As casas de adoção estão lotadas de crianças. Crianças são achadas no lixo. Crianças são achadas na porta de alguém. Então, a gente
Mas uma mãe que tem apego ao filho, doá-lo, entregá-lo para alguém, arranca pedaços, arranca partes, fere profundamente. Então a gente ouve dizer o filho adotivo é problemático, o filho adotivo é isso. Eu me recordo de dizer para alguém assim que eu só vejo o filho adotivo extremamente equilibrado e bonitinho em novelas e filmes. Porque na vida real são dificuldades e problemas de ajustes. Eu conheço alguns com dificuldades profundas, pastoreei alguns, mas a gente não sabe por quê. Por que é tão problemático um filho adotivo? O abandono, a rejeição, que embora não esteja no nível da consciência, da memória, está guardado no subconsciente, está arquivado. E ele, sem saber, reproduz as angústias de ter sido abandonado, de ter sido rejeitado. Mas como é que ocorrem esses traumas na infância? Então, trauma é um acidente trágico, um evento marcante, onde ocorre uma ação violenta que traz risco para a minha vida, seja física, seja emocional. Exemplo. Você, no meu caso específico, fui dado para adoção. Fui arrancado do colo de mamãe, dos peitos de minha mãe e fui dado para alguém. Na prática, a ideia de meu pai era o quê? Me proteger. Por quê? Nós nascemos na época da 64. E eu me recordo de que naquele período em Marabá havia uma convulsão militar. Me recordo de menino indo para a escola e ouvindo as explosões das bombas do exército na praia do Tucunaré, naquela mata do outro lado. Período de guerrilha. As famílias estavam abandonadas, desamparadas. Deixa eu esperar o cabo conduzir o gado aqui, porque senão você não ouve. Havia medo, incerteza. E meus pais haviam perdido uma filha. E por incrível que pareça, agora recentemente fazendo um curso, eu disse para a professora, eu passei a minha vida inteira ouvindo os gemidos da minha irmã, da Lila. Morreu à míngua, sem meus pais terem o que fazer. Não tinha para onde sair. Tinha como procurar ajuda. E eles me viram adoecer. E viram que não tinha como fazer. Vai morrer esse também. Então deram para o compadre. Porque o compadre tinha mais possibilidades. Mas o que eu não percebia, o que às vezes a gente não percebe, é que por trás dessas coisas havia um plano de Deus. Havia um plano de Deus. Porque havia um plano de Deus de me salvar, de me manter a vida. E quando é que eu fui compreender isso? Muitos anos depois, quando eu já era pastor e já havia abençoado tantas vidas, e que eu parei e pensei, puxa, tudo era parte do plano de Deus. Deus guardou a minha vida porque Ele queria me usar, Ele tinha um propósito de abençoar outras vidas através de mim. E foi exatamente, eu fui o primeiro evangélico e através de mim, hoje nós temos alguns irmãos e parentes evangélicos. A maldição é transformada em bênção. O mal é transformado em bem. Mas vamos ver aqui algumas circunstâncias. Por exemplo, uma criança sofreu um acidente praticando algum esporte. Eu me recordo de um caso na Ágape, que eu levantei uma torre de oração para você ver como funciona a mente das pessoas. Levantei uma torre de oração, que o Hélio aqui lembra, o Hélio Fernando. Uma torre de oração. E ela ficou, na primeira ficou alta, né? Na primeira vez ela ficou alta. E quando a gente estava lá em cima, ficava balançando, que era um andaime. Mas o pessoal subia também. Eu fiz, amarrei bem feitinho, ficou, não tinha problema. Só balançava, mas tranquilo. Mas aí um dia, era uma torre. Era uma torre. E é interessante que as mulheres subiam, os meninos subiam tranquilo, sem nenhum problema. E aquele negócio funcionou uma bênção. Subiu os casais, tranquilo,
E aí, uma feita, nós tivemos que desmontar porque tivemos que rebocar uma parede. E aí eu pedi para um rapaz montar. E disse para ele, olha, fixa bem, trava bem, porque pode cair. Mas o rapaz não fez como eu havia mandado. E aí eu me recordo que foi uma moça subir. Eu disse, minha filha, tu faz assim, tu não sobe agora, espera eu chegar porque eu não sei como é que está. E ela subiu. Só que estava baixo. Não foi já, não, estava só uma parte. E realmente caiu a tábua. Ele não tinha prendido. Mas ela não se machucou. Foi apenas um susto. Mas a partir daquele momento ela criou um medo de subir. Aquela primeira parte tem o quê? Tem 1,5 metro, 2 metros? Aquela primeira parte? É, isso aí. E eu chamei ela e disse, minha filha, preste atenção no que eu vou te dizer. Tu confia em mim? Filho, pastor, eu amarrei. Eu fiz como eu sempre fiz, subi lá em cima. Você precisa subir. Porque se você não subir agora, você vai ficar com uma trava na mente. Você não vai mais subir em lugar nenhum. E ela não subiu. Nunca mais subiu. Um trauma. Que ela não teve a atitude de se permitir romper. Está com ela até hoje. Para você ter uma ideia de como é que funciona essas questões. Agora imagine uma criança. Essa criança cai de uma escada. Eu me recordo de que nós estávamos num evento de um menino que quase morre, foi o Hélito que salvou, foi o único que viu. Aquela criança tem dificuldade com água. Ele quase morre. Então funciona dessa maneira. Queimadura, por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo aqui com queimaduras. Eu tenho uma irmã chamada Fátima. Na nossa infância a gente fazia aquele bolinho frito. Bolinho de tapioca, enroladinho. E fazíamos e eu vendia, e a gente gastava o dinheiro juntos. E um dia eu fui ajudá-la a fritar. Menino muito pequeno, jogando a gordura em cima, muito quente, e achei bonito que o bolinho começou a inchar. E achando bonito o bolo inchando. Rapaz, o negócio espocou, moço. Espocou, gente. Ó, você sabe, a coisa que mais me incomoda é passar creme no corpo. Porque eu tenho na memória minha mãe passando uma pomada em mim. Fiquei todo queimado. Você passa um creme na minha pele assim, chega a dar uma agonia na cabeça. Como funciona as memórias da gente. E essas crianças, né, elas são expostas a isso muitas vezes. E como os pais não sabem levar a criança a uma... caiu, você vai conduzir passo a passo para a criança romper aquele medo. Para a criança não ficar presa naquele medo, você tem um adulto a vida inteira com dificuldade, por exemplo, com a altura, com fogo, se queimou. Eu conheço gente assim. Eu estou citando o meu exemplo, mas eu conheço gente assim. Com água, né? Ou outro caso, morte ou separação abrupta de entes queridos, quando, por exemplo, você perde pai violentamente. Eu conheço alguém que viu o pai ser morto e essa moça é de uma capacidade incrível, de uma beleza incrível, mas não consegue romper na vida. Viu o pai ser morto. Precisa de ajuda psicológica, mas não consegue buscar ajuda psicológica. Já entrou e saiu da igreja, entrou e saiu da igreja, entrou e saiu da igreja. E agora está fora da igreja. Exemplo. Morte de avós. Morte de irmãos. Eu passei a minha vida inteira ouvindo. O Hélito, eu ouvia o gemido da Dalila. Porque ela ficava numa rede, doente. Até a minha fase adulta. Ou quando uma criança é exposta a brigas. E aqui eu vou um pouco mais além. Por exemplo, há crianças que são traumatizadas com briga dos pais já no próprio ventre. Uma criança que é gerada através de um casal que vive, como se diz, as
turras, na gritaria, na violência, na ofensa. A criança está sendo traumatizada lá dentro, isso já é provado cientificamente. Os efeitos, as emoções conturbadas da mãe estão sendo transmitidas à criança. Mas a gente nem imaginava isso. E depois, quando a criança sai com problemas, a gente não sabe o que fazer e se pergunta por quê? Ou passa a vida inteira criticando a criança, maltratando a criança, porque não sabe por que ela é daquele jeito. Então, os maus tratos também refere-se à criança que apanhou muito, que era vítima de violência. Tem aqueles pais neuróticos, descontrolados. Eu moro num lugar que é comum ver mulheres passando, arrastando uma criança, e por qualquer coisa elas dão um tapa neles, elas xingam eles de toda forma. Morei certa feita numa casa em que a gente acordava ouvindo uma mãe amaldiçoando a filha, uma adolescente. Morei ao lado, a igreja tinha uma casa em que havia uma criança e um pai, que esse pai dava cada grito, a gente se lembra, às vezes era até em culto, em reunião, o pai gritando com o menino, e eu disse para a mãe dele: diga para o seu filho que ele está criando uma fera que vai comê-lo em vida no futuro. Por quê? Que tipo de sentimento um filho vai nutrir por um pai desse? Eu já ouvi ao longo do meu ministério de filhos adolescentes dizerem: no dia que eu completar 18 anos, eu vou embora de casa, senão eu mato meu pai. Que futuro tem uma criança dessa? Que atitude de vida um menino desse pode ter? E aí, eu pergunto para mim e para você: quem de nós foi criado num ambiente desse? Quem de nós foi criado num ambiente de abuso verbal? Porque às vezes não há, as pancadas são emocionais. Praga, miséria, burro, toda sorte de xingamentos você ouve. Eu estava em Marabá uma certa feita e ouvi uma história que eu fiquei impressionado, eu contei isso para o Edilson. Para você ver o nível de abuso que pode chegar a um pai. Eu vi a história de uma mulher que vivia nas ruas da cidade como uma mendiga, completamente abandonada de si própria e de tudo. Uma vida de absoluta destruição. E aí alguém chegou para mim e me disse: pastor, essa pessoa, para você entender, o nome dela é Eguintina. Você pode imaginar o nível de abuso que é isso? Ainda que o pai nunca tenha encostado a mão, ainda que o pai nunca tenha dito chamado por um xingamento, mas há abuso maior do que dar a um filho tal nome. Isso é uma sentença de destruição que está lá na prática, nas ruas da cidade, o cumprimento da sentença de destruição. Que nome você deu ao seu filho? E por que você deu esse nome? Violência, maus tratos, abuso. Quem de nós não passou por isso na infância? Ou porque os nossos pais, eu entendo, eu fui entender meu pai já na minha idade muito madura. Porque eu sempre achei que papai era emocionalmente seco. Mas aí quando eu fui ouvir da boca de papai o relacionamento dele com meu avô, como meu avô tratava a ele, eu compreendi o meu pai. Literalmente, só se dá o que se recebe. O que você está dando hoje é aquilo que você recebeu. Mas o que você precisa perceber, olha aqui para mim, é que se o que você está dando hoje é pouco, é quase nada, é miserável, você precisa mudar isso. Porque você está moldando o futuro de quem virá atrás de você. Seja filhos e filhas, ou sejam discípulos ou discípulas. A gente precisa, preste atenção. Você precisa pensar nisso. Outra coisa, violência sexual.
quando a pessoa próxima à criança abusaram sexualmente. Comum, muito comum. Os inimigos das crianças estão dentro da própria casa. E aí eu passei tempo dizendo, os meus filhos foram dormir na casa de alguém já sabendo se defender. Aliás, ao longo de tudo, só dormiram na casa de 2 pessoas. De uma tia, aqui em Imperatriz, ou de uma irmã da igreja, Maria Viana. Não tem tio, não tem tia, não tem primo. A criança não sabe se defender. E as famílias têm uma cultura de segredo, de autopreservação e autoproteção maligna. Eu vi de uma menina, de uma moça completamente destruída, me dizer que foi abusada pelo padrasto e procurou a mãe, e a mãe não acreditou nela, a xingou, inclusive de mentirosa. Vida destruída emocionalmente. Está lá. Segredos. Eu acompanhei casos em que o casal tinha dificuldades sexuais porque na hora do ato a moça se lembrava quando na infância, não é que lembrava, estava no subconsciente da violência sofrida. Um casamento equilibrado, feito na igreja, debaixo da bênção. Casal que se preservou até o momento, mas na hora da junção sexual, a memória oculta do abuso estava lá, cobrando seu preço. Ninguém sabe, ninguém vê, nenhum de nós traz na testa. Se eu não contasse para você, você jamais iria pensar que eu passei por tudo isso. Olhando para você, irmão, ninguém vai dizer que você possa ter passado por qualquer dessas coisas. Mas porque nós mantemos segredos a respeito dessas coisas, a nossa alma está doente. Nossa vida espiritual não medra. Nós não alcançamos lugares altos. Também outro fator é o abandono e a rejeição. Eu citei o meu caso. Ainda que meus pais tivessem razões na cabeça deles, lógicas, o menino vai morrer, nós acabamos de perder uma filha, vamos dar para alguém que possa manter a vida dele. A criança não entende isso. A criança não raciocina isso. O que fica na memória da criança é o abandono e a rejeição. A criança é abandonada ou rejeitada pelos pais. E muitas vezes criadas por parentes mais próximos. Algumas não. Em muitas vezes é abandonado num lugar de adoção. E alguns passam a vida inteira e ninguém quer adotar. Aí eles vão para a vida. E eles vão construir famílias à sua imagem e semelhança. Famílias vítimas de abandono, famílias vítimas de rejeição, que se tornam um pesadelo para a sociedade. Às vezes eu digo assim, tem famílias que são um prejuízo para a nação. Eu vivo num lugar em Imperatriz onde é comum você ver hoje 2 coisas: abandono e rejeição. Filhos sendo criados por avós, netos criados por avós, porque os pais abandonaram, porque os pais rejeitaram. Os homens foram embora, mas as mulheres, elas estão lá, as mães estão lá em casa, mas não assumem a responsabilidade, transfere para a avó. Mas a avó não tem estrutura emocional para criar filhos, netos. E aí depois a gente brinca, né? A gente brincava na igreja, né? Criado por vó, é criado por vó. E o que a gente quer dizer desse menino? É fraco, é mole, sem resolução, não se garante, cheio de manha, como se diz, né? Mas sabe por quê? Porque alguém abandonou, porque alguém rejeitou. E uma tragédia que eu acompanhei como pastor, e para mim o pior, é a passividade paterna e materna. O que é essa passividade paterna e materna? É quando o pai está lá, deitado no sofá da casa, não está nem aí para o filho.
O menino entra e sai, vai e volta, dorme e acorda. E o contato com o pai é mínimo possível, distante, ausente. Quantos de nós que estamos aqui, ou que passamos por aqui, vivemos isso? Quantos que se desviaram, viveram isso nas nossas congregações? Quantos que você conhece, vivem assim? Quantas meninas estão se entregando vaziamente, baratamente por aí? Perdão usar a expressão baratamente. Por conta do abandono, por conta do vazio, por conta da rejeição, da falta de amparo, de afeto que receberam no lar. Quantas meninas vocês conhecem assim? Quantos rapazinhos você conhece nas ruas dessa cidade, dessa maneira, na escola que vocês estudam? São um problema. A criança é abandonada e rejeitada pelos pais e criada por avós, ou dadas para adoção, como no meu caso fui dado para adoção. Qual é a consequências desses traumas? Esses traumas, quando ocorridos na infância, a gente não esquece, eles ficam armazenados. E em alguns momentos eles vão aflorar naquilo que nós chamamos de gatilho. E eu falei ontem, por exemplo, você sofreu um trauma, uma queimadura, e você chega diante de uma fogueira. Aquela memória aflora. Você ouve uma música. Eu me recordo, disso, de que minha mãe, Dona Noga, gostava de uma música. E ela ouvia muito aquela música. E daí eu estava já pastoreando a Ágape, já era um homem de 50 e tantos anos. E eu vinha andando em uma rua. Você vê o poder do subconsciente. E de repente eu ouvi aquela música. É uma música muito, muito velha. Irmãos, eu parei instantaneamente, no meio da rua, e fiquei alguns segundos preso à melodia da música. E de repente, como que acordei, mas fui lembrando da música e de mamãe. Subconsciente. Está lá, está gravado. E em algum momento da sua vida, ou numa crise, ou enfrentando um problema, ouvindo alguma coisa, ele vai aflorar e você não sabe por quê. Está começando a saber agora. Por que eu tive tal memória? Por que eu tive tal reação? Porque estava no seu subconsciente. Estava guardado, esperando a oportunidade de ser acessado. Está dando para entender aí, gente? Então, essas memórias do subconsciente nós levamos para a vida inteira, vida adulta. Não vão ser apagadas, você vai chegar na velhice e elas estão lá. Então vamos lá. Dessa forma, essas memórias, conscientes ou não, elas interferem no longo da nossa vida e elas têm o potencial de causar transtornos mentais e emocionais a cada um de nós. Que transtornos são esses? Exemplo, depressão. Depressão. Eu era extremamente deprimido. Edilson, eu me lembro, olha, da missionária para o Dorival Pinheiro de Souza. Quantas vezes de noite eu andei assim naquela, sem rumo. Eu era um sargento do exército que morava numa casa com uma senhora chamada Penha. E sabe como era que a Penha sabia como se relacionar comigo? Como eu chegava em casa no final do dia. Quando eu chegava em casa e dava uma pancada na porta, naquele dia eu estava virado do avesso. Ela nem encostava. Mas quando eu chegava e fechava a porta decentemente, logo a Penha vinha, falava comigo, normal. Eu não sabia por quê. Eu não entendia por quê. Nunca. Eu fui chamado de orgulhoso. Eu fui chamado de arrogante. Mas eu não sabia por quê.
Assim como talvez você não saiba por que tem tais reações, ou tais sentimentos, ou tem tais atitudes, ou tem essas travas na alma, que você não sabe nem o que é. Você pensa assim, eu não tenho razão para estar ansioso, mas eu estou. Eu me lembro de um dia estar andando assim, eu olhei assim e disse, meu Deus, eu não tenho razão para estar ansioso. Eu estou no ministério razoável. Meus filhos estão em segurança. Não há necessidade premente na minha vida. Por que ansiedade, Senhor? Então, depressão. A pessoa adulta pode desenvolver alguns sintomas e doenças físicas. E a gente vai tratar um pouco mais na frente sobre isso. Porque eu dei uma pincelada dizendo que a maioria das enfermidades com as quais nós lidamos se sabe hoje que é resultado da disfunção emocional. Essas desvios da alma causam dificuldade de relacionamentos com familiares, marido e esposa, no trabalho. Gente, eu me lembro de ter pastoreado uma mocinha na igreja que ela era absolutamente isolada, ela ficava num canto. E eu me lembro de um dia chamar essa menina e dizer, minha filha, senta bem aqui, qual o problema contigo? Você não se mistura, você não participa, tu não está no ministério, tu não está num grupo, não está em nada. Eu não gosto desse negócio. A igreja tem que me aceitar como eu sou. Não é assim, querida. Você está me mandando sair da igreja? Não, eu estou dizendo que igreja é lugar de gente que comunga, que vive em comunhão, que se abre para relacionamentos. Igreja não é lugar de gente solitária, meu irmão. Mas alguns de nós se tornam solitários pela timidez. Porque nós temos traumas de rejeição e de abandono e nós temos medo de ser rejeitado e medo de ser abandonado pelos irmãos ou pelo pastor que não dá a você a atenção que você acha que deveria receber. Mas por que você acha isso? E por que a atenção que lhe é dada não é suficiente? Por causa do seu trauma, por causa da sua ferida. E então, geralmente, adultos que possuem trauma de infância podem apresentar, exemplo, timidez. Irmão, se tinha alguém tímido, era o Jair. Ei, João, até para comprar uma roupa precisava de alguém comigo. Eu me recordo, porque é emblemático, eu fui antigamente aquelas locadoras de vídeo cassete. Irmãos, eu não conseguia entrar. Quando eu chegava, tinha muita gente, dava uma trava, eu voltava para trás. Eu para escolher roupa, eu ia com a amiga, com a esposa do amigo meu, Jarlete, quem escolhia a roupa comigo, ó, Jair, essa aqui tá boa, essa aqui tá boa. Timidez. Mas por que eu era tímido? Abandono e rejeição. Baixa autoestima, aquela, sabe, se olhar por baixo, não conseguir enxergar seu potencial, não conseguir enxergar seu talento. Eu digo, meu filho, você canta bem, rapaz. Ah, pastor, não é nada, pastor, que é isso? Não, pastor. Pastoreei uma senhorinha, esse menino conheceu ela, ele dizia, minha irmã, você é amada nessa igreja. Não, pastor, está errado. Ninguém me ama, pastor. Que conversa é essa, minha irmã? A senhora não consegue enxergar o porquê. Mas eu também não sabia. Eu só sabia que tinha algo errado. Porque as irmãs andavam em torno daquela irmã e cuidavam dela, e a bênção, e falavam com ela, e ela era acolhida, mas ela não conseguia enxergar acolhimento. E não era por conta da igreja, era o coração vazio, a alma rejeitada dela. E por incrível que pareça, irmão, morreu sob o estigma da rejeição. Num lugar distante da cidade, longe da família, no estigma da rejeição. Lembra que eu falei de pessoas que vivem sangrando a vida inteira? Eis um caso. Falta de confiança.
Gente traumatizada, tem confiança. Posso dizer para você, meu irmão, minha filhinha, faça lá, você tem condições. Não, pastor, não, eu não consigo não. Alex, meu filho, vai nessa força, resolve isso aí. Não, pastor, está muito difícil. Não dá certo não, mande outra pessoa. Como a gente ouve isso em igreja. Como nós ouvimos isso em igreja. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei. Não, mande outro, pastor. Medo de falar em público. Medo de se expor. O medo de falar em público tem a ver com medo de se expor. Que vão pensar, que vão dizer, eu vou errar. Agressividade. Crente agressivo. Mulheres agressivas, homens agressivos. Há algo por trás dessa agressividade. Essa agressividade não necessariamente é natural. O homem tem que ter um quê de agressividade. Por que o homem tem que ter um quê de agressividade? Pela natureza de ser homem. Provedor, sustentador, caçador, defensor. Tem que ter uma agressividade. Sem agressividade não defende. Sem agressividade não provê. Sem agressividade não produz. Não procria. Não é possível um homem não ter um quê de agressividade. Aqui, o assaltante chega e larga a namorada sozinha e sai correndo. Sai correndo, viu um caso, né? Que loucura. O assaltante até a mulher dele. Devolveram, né? Então você consegue entender? Mas sabe uma coisa que tem acontecido, e eu comecei a falar quando eu falei sobre a questão do equilíbrio no casal, é que todo ser humano tem duas energias, masculino e feminino. Todo mundo tem. Não tem a ver se tu é homem ou se tu é mulher, tu tem lá os dois hormônios. Agora, a mulher tem que predominar o hormônio feminino. Eu disse para alguém recentemente, não é possível ter dois homens em casa, irmã. Porque o que acontece é que você chega em algumas casas, a testosterona da mulher está lá em cima, está espocando na cabeça. Se o homem quiser de fato ser homem, não vai dar certo. Não tem como dois homens viverem como marido e mulher. Ou como mulher, ou como homem. A testosterona do homem tem que estar em evidência. É isso que o faz homem. É isso que dá a ele o poder de resolver, de solucionar, de ir atrás. E todas as vezes em que essa mulher se ergue, ela vai necessariamente abater esse homem. Mas quando o homem é homem, ele não abate a mulher, ele protege a mulher. E essa dinâmica, quando ela se investe dentro de uma casa, cria um transtorno terrível para os filhos. Eu não sei vocês, mas se alguém aqui foi criado no lar onde tem uma mulher macha, lembra daquela história? Como é que é? Severina, mulher macha. Sim, senhor. Sabe o que é isso? Via de regra tem um homem passivo. Uma mulher macha, Severina, tem um homem passivo. Mas não é que ele decidiu se anular para não ter confronto com a mulher. Isso tem a ver com os traumas, tem a ver com a infância, tem a ver com o que se aprendeu em casa, se não ouvindo, vendo, testemunhando. É compulsividade, compulsivo, compra compulsivamente, come compulsivamente, é viciado sexual. Tudo no desequilíbrio é mal, porque o plano perfeito é o equilíbrio. É o equilíbrio mental, é o equilíbrio emocional, é o equilíbrio espiritual. Nós somos chamados para a moderação e o equilíbrio. A pessoa está se contendo demais. Não. Pode ir mais fundo. Então, é importante, querido, que você, quanto crente, entenda que se por acaso essas coisas estão acontecendo na sua vida, é resultante de traumas da infância e você precisa tratar com isso hoje. E se você for objetivo,
você vai ver o quanto isso tem prejudicado a sua vida e seus relacionamentos até hoje, inclusive dentro da igreja. Dependendo do trauma da infância, pensamentos suicidas vão ocorrer. Eu tenho lidado com gente que não sabe de onde aparece pensamento de suicídio, de falta de significado de vida, de falta de esperança no futuro. Esperança, não tem. Mas por quê? Eu me lembro, Adilson, de uma irmã daquela nossa congregação que ela tinha síndrome de pânico. E ela era uma mulher de classe média. O esposo foi muitos anos gerente de um banco. Ela, inclusive, trabalhou. Uma mulher muito elegante. Você ia na casa dela, uma casa muito boa. Tudo do bom e do melhor. Mas ela nunca teve paz no coração. Ela era tomada por pânico, por ansiedade, assim, num nível que eu não conseguia entender. E o grande dilema da minha vida é que eu também não entendia muita coisa, tentar lidar com aquilo, aconselhar aquela irmã, orar com aquela irmã. Quantas vezes saí às pressas para a casa deles. Aquela irmã tomada de pânico, correndo nas ruas. E eu olhava para ela e dizia: minha irmã, presta atenção, não tem razão lógica para isso. É lógico que não. Me recordo que um dia chegou lá na igreja a Maria, mãe do Gabriel, uma mulher que morava lá no Anhanguera, numa casinha de madeira, que você olhava de fora e você via o interior da casa. Você pisava no chão assim, era úmido. Com o Gabrielzinho, que do tamanho da Laura, e uma nenezinha de colo. Eu me lembro que eu disse: irmã, vamos bem acolá, que eu quero lhe mostrar que a sua condição não deveria lhe permitir viver dessa forma. Porque aquela irmãzinha morando lá naquele lugar não tinha sintoma de desespero, abandonada de pai e mãe, não tinha marido, com aquelas duas crianças naquele ambiente lúgubre. Ela ia para a igreja e a gente conversava com ela, e a irmã Maria nunca chegou para mim se lamentando. E eu levei ela lá. Você está vendo? Olha para cá. Olha o que é a miséria, pessoal. Preste atenção para você comparar o que você tem. Mas eu não entendia que as razões dela estavam na infância, nos traumas da infância. Nem podia. Vivi anos com aquela irmã, tentando orientar aquela irmã. Quem sabe de uma coisa, queridos? Ela tinha esse sentimento de suicídio. Andou por vezes próximo de tirar a própria vida. Mas não havia, olhando de fora. Meu Deus, por quê? Por que eu estou frisando isso aqui, irmãos? É porque muitas vezes a gente... lembra que eu disse ontem que a gente olha, nós nos acostumamos, a gente vive no automático com o outro. Você já percebeu que o outro pode chegar na igreja aos bagaços, os pedaços que tu não percebe? Tu pode até pegar na mão e dizer: paz do Senhor. Você pode até chegar e dar aquele abraço, mas você não percebe o outro. Nós não percebemos o outro em profundidade, irmão. Os pescadores que estão conosco, eles não percebem eles em profundidade. Alguém já disse que é mais empatia de um papo, uma vez de toca que vai. Isso é uma tragédia. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. A ideia não é a crítica, a ideia não é apenas apontar o problema. A ideia é que se você tem um desses problemas, se você em algum momento da sua história foi vítima dessas coisas, há esperança. Você está aqui hoje. Deus proveu ferramentas para cuidar de você. Agora,
é fato que para que a gente possa cuidar de você, você tem que se expor. E quando eu digo se expor, é procurar quem de direito na casa da igreja ao pastor. E é fato, ele não é psicólogo, ele não é terapeuta, mas ele vai canalizar você a alguém que possa dar esse suporte. Deu para entender? Você está aí? Mas o que nós não podemos é nos permitir viver uma vida em que nós escondemos as nossas dores, em que nós vivemos de aparência, em que nós botamos uma roupa bacana para vir ao culto, para ir ao trabalho, mas quando a gente tira, nós estamos em frangalhos interior. A nossa mente está terrivelmente confusa, quando não necessitaria disso. Quando há bálsamo em Gileade, quando há cura na casa do Senhor, você não precisa viver com fome, onde há fartura de pão na casa de Deus. Por que você está com fome? Porque você vem sangrando a vida inteira para agora. Esse é o tempo. Como age alguém que teve trauma na infância? E à medida que eu vou falando isso, eu queria que você olhasse para você. Eu tenho isso? Eu tenho esses sentimentos? Eu tenho essas travas? Eu tenho picos de raiva em que eu não sei porquê? Eu tenho picos de medo que eu não sei porquê? Eu me pego ansioso, ansiosa sem saber porquê? Eu não consigo aceitar o amor das pessoas? Então vamos lá. Devido às emoções, sentimentos e lembranças arquivadas no subconsciente, em virtude dos traumas que eu sofro, eu vou reproduzir algumas atitudes na minha vida. Que atitudes são essas? Primeiro, autossabotagem. Você já viu falar na dinâmica do dedo podre? É o homem ou a mulher que se ele casar 10 vezes, ou se ele arrumar uma namorada 10 vezes, será sempre uma pessoa ruim, abusiva. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu vi 2 vídeos que eu achei interessante que fala de abuso, no nível assim, quase que subliminar. Está num casamento, né? E aí me parece que o casal fez um acordo de os 2 caírem e pular na piscina, né? E o cidadão simplesmente engana a moça. Eles vão correndo os 2, ele solta a mão dela e ela cai na piscina. Todo mundo acha graça. Mas eu não terminaria o casamento ali. Tu é doido. Tu é doido. Isso não merece confiança, não. Isso é um abusivo. Vi outro vídeo em que a tônica era um cidadão com a mulher de um lado e a mãe do outro. E ele absolutamente devotado ali à mãe e esqueceu a esposa. Ei, está errado. Está errado. Essa simbiose com a mãe está errado. Tanto para a mulher quanto para o homem. Irmão, você casou. Deixa pai e mãe. Se constitui uma só carne com a sua esposa. Você é o provedor da esposa. Você é o defensor da esposa. Você é o cuidador da esposa. O seu zelador da esposa. E você é a mesma coisa com o marido. Então, não há que ter dúvida. Mas por que então o homem tem aquela dificuldade? Me recordo de um caso de estar ministrando acho que no primeiro ano que vocês foram para um retiro conosco, numa chácara da Adventista, lá, eu me lembro só do Alex, da Bianca, não lembro mais do resto. Era um congresso, eu sei que eu estava ministrando lá, era mais ou menos cura interior. E uma moça me procurou. E qual era a razão do queixume dela? A simbiose do filho com a mãe. Você sabe o que é simbiose? Você já viu essas atracas? É uma árvore que cresce no pé da palmeira, sugando a vida da palmeira. Ninguém viu aqui? Quem já viu? Pouca gente, né? Aqui eu acho que é fácil aqui. Sair daqui, você olhar, você vai ver uma palmeira dessa. Olha lá. Que ela vai sugando a seiva da palmeira até matar. E a moça, o rapaz tinha que diariamente passar na casa da mãe para prestar contas.
do que havia feito. E quando não ia, a mãe ligava com aquela atitude de chantagem. Você não veio me ver, você não gosta mais da mãe. Tem uma explicação para isso, mas é doentia, é quase patológica. E com isso eu não quero dizer que os filhos que casam têm que desprezar os pais, por favor. Mas dá na medida que é justo, na medida que é correto. Amém? Você está entendendo aí? Muito bem. Então, essa autossabotagem é que você vai procurar o problema, não é o problema que te procura. Ou seja, assim, parece que o problema procura fulano. Não. É você que atrai o problema. É a sua dinâmica de vida que atrai o que é ruim. É a frequência que você anda que atrai o que é ruim. O patrão abusivo, a esposa abusiva, o marido abusivo, o namorado abusivo. Até a igreja abusiva. Tem crente que não consegue viver bem, se dar bem numa igreja onde ele tem liberdade. Ele precisa de estar numa igreja que tem um pastor ali. Sabe de quem eu ouvi isso? Pastor Paulo Sérgio, em relação a chapa. Foi, né? Por causa da pastora no Perigor. Sim. Assim como há pastores abusivos, há igrejas abusivas que oprimem o pastor. É uma dinâmica pecaminosa. É uma dinâmica doentia. Meus irmãos, onde nós estamos? Você está se encontrando aí? Ou não? Ou não é para você? Você se auto-sabota. Você tem talento. Você tem condições. Você vai lá e decide que não vai dar certo. Eu falo para os meus filhos, não tem nada que diga que você não vai dar certo, só se você não quiser. Você tem os recursos, você tem o talento, você tem os meios, só se você olhar para si e dizer, não quero dar certo. Assim alguns de nós. Todas as ferramentas necessárias para você ser uma bênção, Deus colocou na tua mão. Mas você decidiu que não vai ser bênção. Você decidiu que vai viver pelo trauma e vai ser um problema para os outros. Eu me lembro que terminei um retiro e eu disse assim para os irmãos, não sei se o Wellington vai se lembrar disso, irmãos, por favor, filho, para de ser um peso, né? Seja leve. Mulher, seja leve para teu marido. Marido, seja leve para tua esposa. Ovelha, seja leve para o pastor. Pastor, meu filho, seja leve para as ovelhas. Não haja como se todo mundo tivesse que sofrer com você os seus traumas. Tá vendo? Que tem gente que quer envolver todo mundo na dor dele. Ele vai de banco em banco, de mesa em mesa, de casa em casa, compartilhando o veneno da sua dor. Mas quando ele encontra uma oportunidade de ser tratado, ele rejeita. Prefere a autossabotagem. E aí no final do dia ele diz assim, nada dá certo para mim. Não é que nada dá certo para você, é você não quer. Porque escute uma coisa aqui, o nosso cérebro é algo tão fantástico que ele se adapta. Nós passamos a amar o mal, nós passamos a amar o pecado. Você já percebeu pessoas que são extremamente vitimistas? Nunca viu, não? Você sabe o que é uma pessoa vitimista? Tudo está ruim, é muito problema, é muita dificuldade, é muita dor, nada dá certo. Aonde eu encontrar com o Jonas, meu filho, como é que tá? Ei, pastor, mas está difícil, moça não sabe. Ele diz assim, menino é um problema, a mulher, mas eu casei, mulher. Mas também eu vivia na casa do papai, não é lá essas coisas. Eu mudei da igreja, porque, mano, quem pensa numa igreja é difícil, pastor. Parece engraçado, mas quanta gente que nós conhecemos e vivemos ao lado são viciadas no vitimismo. Afinal de contas, o vitimismo tem uma adrenalina. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam girando em torno
do vitimista. Você não percebe isso na igreja, não? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas teu nome, irmão? A gente precisa fazer alguma coisa pelo Rodrigo. Tadinho do Rodrigo, pastor. Pastor, o Rodrigo tá sofrendo. Vamos lá. Aí o Edilson vai lá. Rodrigo, meu filho. Difícil. E só o senhor foi buscar. Aí. O pastor veio me visitar porque é obrigação. Você tá aí, o vitimista? Ou ele foi embora já? Autossabotagem. Mas tem outra coisa que é típico de quem é enfermo. É a tal do deixa para depois. Um nome comum de procrastinação. Deixa para depois. Isso é uma coisa comum ao brasileiro, né? Deixa para depois. Ou melhor, para nós é para a última hora, né? Não, para a última hora. E nós nos tornamos doutores nisso, nós os pastores. Porque a gente aprendeu a segurar as coisas até a última hora. Você quer ver o mais recente? Eu peguei bem aqui, eu tinha na cabeça mesmo fazer isso aqui. Eu ia começar com quem estava aqui. Porque no final eu disse, olha, que se você tem interesse, venha para cá. Eu ia começar. Mas o Edilson, como um bom pastor, o que ele disse para mim? Oi? Fala aí, irmão. Espera. Vamos esperar, pastor. Irmão. E a gente está já preparado para isso. A gente já desce e já está preparado para isso. É automático. Embora você seja adulto, cumpridor das suas responsabilidades, paga suas contas em dias, mas está no automático nessa área. Deixa para depois. Vamos fazer a inscrição. Não, na última hora chega o irmão e diz, pastor, bota meu nome aí. Chega. Já estou chegando, escuta aí, pastor, só um minuto. Eu lembro de um irmão que eu ligava para ele, pastor, tô indo. Eu digo, meu irmão, tu tá indo para onde? É pro banheiro, é? Tô indo. E a gente ficava, tô indo. Aí o Edilson disse pro Marco, meu filho, segunda-feira, 3h, tu vai lá e resolve aquele negócio para mim. Aí o Marco olha lá e diz, não, pastor, daqui ainda tem 3 dias, ainda dá tempo. Aí o pastor fica ali na adrenalina, ali, ansioso. Meu filho, tu já resolveu? Pastor, se acalma, ainda falta 3 dias. Aí o pastor liga, faltando 2 dias. Meu filho, já resolveu? Pastor, que é isso? Eu já lhe disse que eu vou resolver. Ainda tem tempo, homem de Deus. Procrastinação. Deixa para depois. E tem aquele que na última hora chega e diz assim, solenemente, meu amado pastor, infelizmente não deu certo para mim fazer. Me perdoe. Me perdoa. Deixa eu dar um abraço. E o que o pastor vai fazer? Autossabotadores, procrastinadores. Mas essa é a nossa cultura. Vamos dar esse desconto para nós. A cultura do brasileiro é folclore, né? Brasileiro. Vamos começar o culto 7h. Aí o menino chega para dirigir o culto. Aí ele olha, rapaz, eu não vou começar as coisas só com esses 2 irmãos aqui. Senhor, espera aí, deixa os irmãos chegar. Procrastinação. Isso é coisa de gente que tem problemas, traumas, mal resolvidos. E que a gente precisa, em nome de Jesus, se permitir ser tratado. Para ser uma ferramenta útil para a glória de Cristo. Amém? Você está por aí ainda? Está dando para entender? Lá diminuindo, daqui a pouco acaba. Vai lá. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Daí a gente tem tempo para continuar. Então, só para encerrar 2 coisas. Desvalorização de si mesmo. Dificuldades sexuais, os casados. Existem casais que estão tendo dificuldade nessa área por causa dos seus traumas de infância. Quais são, eu não sei.
Mas se você está tendo dificuldade nessa área e não é um problema orgânico, você está tendo problemas derivados dos seus traumas gerados na infância. Quais são? Se você não tem ideia, procure ajuda. Mas não fique, porque isso vai destruir seu casamento. E encerrando, para a gente almoçar, será que isso tem feito sentido para você que está aqui? Essas coisas? Será que em algum momento dessa caminhada comigo aqui nessa manhã você achou alguma coisa na qual você está preso? Será que nesse momento você adquiriu alguma consciência? Cara, sei sou eu. Porque só tem valor se você conseguiu isso. Porque também se nada disso nunca aconteceu com você, meu amigo, eu quero lhe dar um abraço. Minha amiga, eu quero lhe dar um abraço. Quero lhe dar um abraço. Porque você é uma sumidade. Alguém extraordinário. Porque mesmo que nós tenhamos nascido em famílias extremamente desequilibradas, que é algo difícil de se encontrar na nossa terra, ainda assim, em algum lugar, nós somos feridos. Porque este é um mundo de dores. Esse é um vale de guerra. Este inimigo com o qual nós travamos dia após dia é feroz, oportunista e está sempre atento ao menor dos desvios para que possa nos tragar. Então, meu desafio para você é que, se por acaso você em algum momento sentiu que você é essa pessoa, lembra do que Natan disse para Davi? Tu és o homem. Se em algum momento você disse para si mesmo, eu sou esse ferido, procure ajuda hoje. Tenha uma conversa com seu pastor. E ainda que ele não tenha condições de lhe ajudar, como muitas vezes eu não tive, mas hoje ele sabe a quem ele pode recorrer para que você seja orientado, para que você seja conduzido, para que você possa ser de fato uma bênção que Deus planejou que você fosse. E que Deus está investindo na sua vida. Você está aqui como fruto do investimento de Deus. Porque se Deus trouxe você aqui para investir na sua vida, é porque Ele quer usar você para tocar alguma vida, alguma pessoa, alguma família em algum lugar que eu não sei. Por que eu sei disso? Porque foi o que Ele fez comigo. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu sou um ferido. Eu fui um ferido. Eu fui um rejeitado. Eu fui um abandonado. Que foi acolhido pelo amor de Deus. Que foi amado pelo Senhor. E apesar da sua insignificância, foi colocado entre os príncipes de Deus. Literalmente. E se Ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer um de vocês. Basta que você queira. Que você diga, Senhor, eu sou esse. Eu estou aqui. Eu me submeto. Eu quero. Amém? Deu para entender aí um pouco? Então vamos nos colocar de pés. Pense um pouco sobre isso à tarde, porque a gente vai retomar isso aqui amanhã de manhã, encerrar. Como eu disse no começo, se por acaso você precisar de conversar, não temos muito tempo, mas a gente senta com você, dá alguma orientação que for necessário, tá certo? Mas não saia daqui sangrando sem ter ajuda. Amém? Feche os olhos. Queria pedir ao pastor Romildo que orasse.